As Faladeiras, começando mais um episódio para contar para você sobre histórias, em especial histórias de sucesso, histórias inspiradoras, histórias de gente que faz e que faz acontecer e que dá certo de um jeito ou de outro. Porque às vezes na vida a gente só tem a opção de dar certo. E é a gente que tem que fazer, não adianta ficar esperando a oportunidade aparecer. É importante aparecer, mas a gente pode criar as oportunidades. E tem uma pessoa aqui que sabe criar oportunidades. Ela é criativa, ela é uma querida, ela é uma pessoa doce no que faz, no que entrega, arrojada, sabe, determinada, disposta. Uau! Essa é a Isa. Gostou da introdução? Nossa, eu amei. É bom escutar dos outros, né? Como eles nos veem, né? E isso é muito bom. Seja bem-vinda, Isa. Seja bem-vinda mais uma vez à Casa Rosa. Seja bem-vinda mais uma vez a um momento nosso de uma construção de uma história que nós estamos, né, desenvolvendo já há algum tempinho. E em especial hoje é esse momento que ele é todo seu. Ele é para contar sobre a sua história. Ele é para trazer um pouco dessa sua jornada como empreender. Mas para quem está acompanhando e que não te conhece, nem sabe, nunca te viu, conta pro pessoal quem é você, o que você faz. Então, Vivian, eu falo assim que a minha jornada com empreendedorismo vem desde o berço, né? A minha família é formada por mulheres que sempre empreenderam, que nunca ficaram acostumadas ali na zona de conforto, né? Mas assim, o Isa Balloon surgiu tem 7 anos, né? Surgiu de algo que eu não esperava, né? E desde lá eu venho tentando me aperfeiçoar, buscando melhorar e entregar com excelência, né? Todo o meu trabalho, porque festa é um sonho, né? A pessoa planeja anos aquilo, espera por tempos aquilo, 15 anos é uma vez, casamento é uma vez, né? Sim. Então são momentos únicos e a gente vem para trazer alegria através dos balões, através de às vezes momentos grandes ou até menores, né? Dentro de casa, mas para levar essa alegria através da arte. É, isso já é uma coisa que eu queria até te perguntar e até para quem tá nos acompanhando, que às vezes a pessoa pensa, mas só é uma decor que vocês falam, isso é super chique, né? É só uma decoração grande que a Isa atende ou não? Tem pequenos momentos também, às vezes vai fazer um aniversário da criança na escola, ou vai fazer uma comemoração mesmo só com a família em casa. Tem para todo público e para todo gosto, né? Sim, isso é até uma curiosidade, né? Na pandemia, por exemplo, foi o momento que a minha empresa mais se destacou, mais cresceu. Por conta disso, por conta que as festas grandes, em grandes buffets, teve lockdown, né? E não pôde ter essas festas, então as pessoas não queriam deixar de comemorar. Ainda mais que no momento da pandemia as pessoas entenderam qual era o significado da vida, né? Então, comemorar era muito importante. E aí, a gente tem as opções dos arranjos de mesa, de um centro de um balãozinho cake ali para colocar em cima do bolo, de um meio arco orgânico que a pessoa consegue montar em casa. Sim. Então, as pessoas não deixaram de trazer beleza, né? Com os balões, porque toda festa tem que ter balão, né? E em casa, né? Em casa, com quem verdadeiramente torce e ama você, que é a sua família, né? E a questão, vamos trazer como que a Isa chegou no balão. Eu acho que é uma história que todo mundo deve te perguntar, quem tem um pouco mais de tempo, né? Porque às vezes na demanda da tua vida, da tua correria, às vezes você não consegue contar para as pessoas, né? E aí eu queria que você aproveitasse esse momento para contar como é que foi esse seu casamento com o balão. Sim. Bom, a minha família sempre mexeu com arte, né? Então, assim, com serviços manuais, ateliê, costura, tudo. Então, assim, eu acho que desde criança eu já desenvolvi essa habilidade para as coisas manuais por causa dos negócios da minha mãe, da família, né? Mas o momento em si que eu tive esse encontro com o balão foi em 2016. Eu trabalhava, né, CLT, numa papelaria. E lá
atrás os meus patrões enxergaram em mim o potencial para isso, né? E me apresentaram, né, para fazer um curso em São Paulo, da Qualatex, uma marca mundial de balões, né? Muito, muito famosa. E eu fui fazer, tinha 17 anos, não sabia, assim, nem a imensidão, porque as coisas demoram a chegar em Cuiabá, né? Sim. Então, assim, esse ramo de balões personalizados era quase único em Cuiabá. Tinha 1 ou 2 lojas só que faziam, e nem faziam com tanta excelência ou variedade de produtos, cores, Sim. modelos. E eu fui fazer esse curso. E aí eu vi, quando eu cheguei, né, e vi toda aquela imensidão de variedades, oportunidades, né, de como tantas mulheres, principalmente mulheres, né, agora parando pra ver, mudaram de vida com os balões, né? Que não era um balão, uma decoração, era um método de empreendedorismo mesmo. Sim. E aí eu voltei de lá cheia de criatividade, cheia de ideias, e aí eu fui executando, passei uns 2 anos ainda trabalhando, né, pra fora, CLT, até que eu decidi romper com isso, né? E aí foi a demanda mesmo, foi começando a ter muita demanda, o jeito de atender, o jeito de ajudar o cliente a escolher. E aí eu fiz a minha... foi o momento que eu criei a minha loja online, né? Que eu criei, na época chamava Isa Personalizados. E aí que eu fiz a mudança pro Isa Balloon, né? Que já tem toda essa trajetória aí que eu te contei, tem Sim. 7 anos, né? 5 de loja online, né? Sim. E é basicamente isso. Nessa jornada de empreender, desses 7 anos, falando desses 7 anos em si, né? Porque eu sei que o espírito empreendedor, a gente já teve a oportunidade de conversar antes, existia desde pequena, desde muito nova, ali junto da família, né? Com tia, com mãe, enfim. Mas assim, nessa jornada dos 7 anos, quais foram os principais desafios? Bom, são tantos, né? Acho que todo dia a gente tem um desafio diferente. Sim. Mas eu acho que entender o ciclo, sabe? Entender que tá mudando um ciclo, que você precisa romper. Entender que às vezes você tá em outro nível e você ainda não foi para aquele nível. Eu acho que essa divisão de ciclo é um desafio. E assim, eu acho que como eu trabalho com arte, sempre você trabalha com muito amor, né? Com muito prazer. É até difícil, né, falar disso, mas eu acho que os maiores desafios são os ciclos e você encerrando um, iniciando o outro e se reinventando. É basicamente isso. Você tocou num ponto que é muito importante quando a gente fala sobre ciclos, e eu até queria trazer isso aqui como uma forma de trazer isso com leveza para as mulheres. Nós vivemos num mundo que tem muita informação. Hoje a gente tem um excesso uma sobrecarga de informações, uma sobrecarga de exigências, você tem que, e uma sobrecarga de vidas mentirosas nas redes sociais, né? De lucros mentirosos, de vidas rosinhas, cor-de-rosinhas, cheio de luzes e cores fantasiadas. E aí você estando aí a gente pensa numa empreendedora num dia comum, na correria dela, a jornada dela acontecendo, e aí ela olha aquilo no Instagram. Aquilo que a pessoa queria mostrar pra você. E aí ela fala, meu Deus, eu não dou conta, eu não sou pra isso. Eu não vai dar certo, eu não tenho esse dinheiro, eu não conheço essas pessoas, eu não tenho esse conhecimento, essa habilidade. E aí nesse mundo eu queria que você trouxesse a sua visão sobre isso. Quantas vezes, né, nós não temos esse entendimento? Tudo bem, ela tá nesse nível, ela tá fazendo isso, sendo verdade ou não, porque ela teve uma trajetória, né? Ela passou por coisas para estar nesse lugar e eu estou fazendo a minha para chegar num outro lugar que talvez seja diferente disso, ou talvez seja próximo a isso. Mas assim, qual que é o seu entendimento? Também a sua orientação para quem está começando. Porque tem muita gente que desiste nesse momento. Sim. Desiste, desanima, fica nessa comparação com a grama do vizinho, né? Que a gente brinca que sempre vai parecer mais verde, porque você não está vivendo ali o processo. Então, nesse ponto de você se comparar e nessa comparação você se machucar, né? Qual que é o teu olhar sobre isso e como que você pode trazer isso de uma forma leve para quem se inspira em você?
Aí eu penso muito que, como você disse, né? Hoje na era digital, principalmente influenciadores, né? Eles pregam que quem é dono, quem é empreendedor, ele tem que ser gestor. Ele não tem que colocar a mão na massa, que ele tem que delegar, que ele tem que... eles querem ensinar para quem já está num nível grande, né? E realmente tem muitas coisas que tem que acontecer, isso é algo do papel, né? Que no papel funciona, mas Perfeito. quando você tem estrutura para aquilo acontecer. E quem tá começando do começo, muitas vezes não tem estrutura, não tem nem para quem delegar, começou sozinho, tem que às vezes tirar um dinheiro daqui, colocar ali e assim, faz uma mágica, né? É como um mirabolismo, Dizem, né? que tem uma frase que fala que empreendedor é aquele que tira de onde não tem para colocar onde não cabe. É uma frase meio assim, eu acho bem isso, né? A gente tira de onde não tem e faz caber onde não era possível. A gente vai lá e faz acontecer. E é sobre isso. Então, eu penso que empreendedorismo é para quem é forte, para quem não tem preguiça, para quem tem coragem de lutar, para quem tem coragem de se reinventar. E a vida é um eterno reinventar, um eterno recomeçar, né? Sim. Eu fico olhando para trás e vejo quantas vezes eu precisei recomeçar porque eu passei por um luto, quantas vezes eu precisei, há 3 anos atrás, quantas vezes eu precisei reinventar porque eu não vim de um lar que tivesse tanta afirmação, você pode, você é capaz. Quantas vezes eu precisei reinventar na parte do empreendedorismo. Então, a vida é um eterno recomeçar, só que em fases diferentes. É num relacionamento, na parte pessoal e às vezes na parte de empreender, né? Então, assim, a gente tem que sempre estar pronto, acho que ter resiliência, ter fé. A fé foi sempre a minha base, porque eu costumo falar que eu não me desespero com nada. Quando algo eu tô vendo que tá tudo dando errado, eu sei que vai dar certo no final, porque eu tenho fé, né? Isso é bonito, assim, ao se falar, mas quando a gente tá passando pela situação e para outras pessoas que estão assistindo, outras mulheres que estão começando, no momento vai dar desespero. Às vezes você vai olhar uma situação difícil e falar assim, como que eu vou resolver isso? Mas, se você tem fé, você vai começar a enxergar possibilidades onde não existem, né? Então o trabalho deu errado, um cliente não fechou, amanhã tem um boleto para pagar e eu não tenho dinheiro. Quando você tem fé, resiliência, você vai começar a enxergar possibilidades onde não existem, né? E assim, eu acho que a gente que trabalha com atendimento ao público, com expectativa, né? Que principalmente nesse lado de empreendedorismo feminino, Sim. A maioria empreende com expectativa. É uma semijoia, é uma comida, são muitos negócios pro lado do empreendedorismo feminino. A gente vai ter que priorizar a excelência no serviço. Muitas vezes tem um serviço que você não vai ter tanta margem de lucro, mas você vai ter que se sacrificar aqui como empreendedora, porque você tem um compromisso de entregar algo aquilo que seja além do que o cliente esteja esperando, né? Sim. Cumprir com horários. Eu acho assim que tem coisas que não pode falhar, né? Eu marquei tal horário para fazer a decoração, tem que estar lá naquele horário. O cliente pediu essa foto, eu não posso trocar por conta própria, eu tenho que entregar aquilo ali, ou melhor que aquilo ali, mas nunca menos que aquilo ali. E acho que nesse começo isso é muito importante, porque se eu frustro a expectativa dele, eu já tô começando a frustrar todo a minha jornada de empreendedora, né? Todo o processo, né? Todo o processo. Isa, e aí a gente falou de dificuldades, eu trouxe te cutuquei aí pra você trazer isso, porque eu sei que isso é o dia a dia, né? E você falou de uma coisa muito interessante, que eu acho que vale a gente pensar, que esse recomeçar, a gente tem que entender que ele vai acontecer. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa, mais do que urgente, parar de entender que a jornada é crescente. A jornada, gente, ela é linear. Não existe isso, sabe? Hoje eu tô com o número 1, amanhã eu tô no número 2, amanhã eu tô no número 3, outro dia você tá no número 1 de novo. E às vezes você vai precisar recomeçar, você vai precisar pedir ajuda, você vai ter que fazer um curso, você vai ter que sentar numa cadeira como estudante. Muitas vezes tem gente que tem vergonha.
né? Eu já tive um momento da minha vida que eu tive vergonha de falar que eu tinha que aprender, que eu tinha que estudar. E quando você quebra isso, é fantástico. Porque você começa a caminhar por lugares assim que você antes falava assim, nossa, é surreal isso. E aí falamos de dificuldades, mas queria trazer uma coisa. E alegrias? Nessa jornada de 7 anos, né? Uns momentos, ou sensações, ou o que te traz mais alegria no empreender com a Isa Balloon, com seus clientes, seus fornecedores, seus parceiros. Quais são esses momentos que você considera momentos assim que vou guardar isso num potinho pro dia que eu estiver desanimada eu olhar para isso daqui? Eu acredito que o que me fortalece, né? O que me traz alegria não são só os momentos bons, porque eu poderia falar de vários momentos bons, né? De vários eventos que deram muito certo. E quando a gente tá ali montando o evento, se para um evento de show, você tá ali, já tá começando a escutar durante o evento, você tá ali montando, passar o som e ver as pessoas com expectativa para chegar pro evento e passar e falar, nossa, tá bonito, tá legal. Tudo isso enche o coração da gente, né? As alegrias sempre enchem o coração da gente. Mas eu acho que os momentos de dificuldade mesmo, sabe? De, às vezes, nossa, eu estimava isso e não deu certo isso, sabe? Eu acho que tudo isso fortalece a gente, né? Sim. Tudo isso deixa a gente mais forte, com uma nova visão. Então eu vejo que esses momentos são momentos também de alegria, sabe? Você olhar para situações e ver que aquilo ali poderia surgir algo melhor daquilo. Às vezes na hora a gente não enxerga, mas depois a gente fala, essa situação me fez crescer, fez o que é uma espécie de orgulho, né? Que a gente tem de nós mesmas, né? Sim. Quando a gente viveu a situação, foi forte, tomou decisões necessárias e que foram positivas na hora, e aí você olha depois e você fala, nossa, que bom que eu tive paciência. Sim. Com esse processo, que bom que eu tive paciência com esse cliente, ou que bom que eu tive, nesse momento eu soube lidar com esse não, que bom Sim. que nesse momento eu entendi que não era o tempo certo das coisas e que tinha um tempo, né, novo pra acontecer, e eu não fiquei zangada, eu não fiquei brava, eu não fiquei brava com Deus, porque tem hora que a gente, né, tem que se controlar pra gente não ficar brava, apesar da gente fortalecer a nossa fé. Então eu acho que é bem, isso pelo menos é o que você mostra, né, Sim. dentro da sua fala calma, né, pontual, né, daquilo, você trouxe ali na recepção da Casa Rosa, o que é de hoje, o que é de amanhã tá na caixinha de amanhã. Sempre foi assim, Isa? Eu acredito, eu falo que tem um ano que eu sempre tive responsabilidades, maturidade, né? Eu fui forçada a ser assim desde muito nova, né? Sim. E eu vejo isso por um lado bom, né? Mas eu falo que tem um ano, mais ou menos, que eu me olho no espelho e eu me sinto mulher, sabe? Assim, mulher forte. Eu sinto que teve essa transição. Então, eu sinto que de um ano pra cá eu estou mais assim. Eu sempre tive isso, mas de um ano pra cá eu estou mais assim. Eu acho que as situações das vidas também, né? Tudo que a gente vai passando, a gente vai entendendo que não adianta, né? Com certeza. Uma coisa importante que você trouxe, né? Que você se observou, né? Diferente, se observou mais madura. E eu queria saber se tem a influência isso, né? Não estar sozinha no empreender. Nós falamos muito sobre isso aqui. Porque o empreendedorismo, você escolhe ser um empreendedor. Você escolhe ter um CNPJ. E aí, nesse momento, as pessoas se sentem o quê? Sozinhas. Elas Sim. buscam por liberdade, buscam por tudo, mas aí elas se sentem sozinhas na tomada de decisão, se sentem sozinhas no dia de desânimo, se sentem sozinhas. E aí, pra você ter pessoas que pensam como você, próximas de você, que torcem por você e que estão ali pra te, sei lá, tirar uma dúvida, dar uma sugestão, compartilhar uma boa ideia, o quanto isso faz diferença na sua vida? 200%. Porque ninguém é bom sozinho, né? Existe essa frase, né? E é sobre isso, né? Mas também eu acredito que ninguém é bom sozinho, mas ninguém é bom com muita gente. Muita gente sem propósito, muita gente que
que não tem o mesmo segmento, a mesma ideia de vida que você. Então, hoje, a gente tem, né, nessa era digital, nós vemos pessoas grandes, pessoas que se mostram mais do que é na vida real, né? Eu falo isso porque eu passei por uma experiência, acho que nesse ano, né, sobre isso. Eu tinha falado assim, eu quero romper no marketing, então eu quero fazer parcerias com tal lugar, com tal coisas, com tais pessoas. Mas eu coloquei na minha visão que aquelas pessoas iam ser legais, mas entregando na mão de Deus. Deus, se for da tua vontade que seja essa pessoa, que flua. Se for da tua vontade que seja esse negócio, que flua. Quando a gente tem isso no nosso dia a dia, esse hábito no nosso dia a dia, eu acho que dá muito certo. E Deus falou, não é por aqui que eu quero que você vai. E hoje eu entendo que é justamente por isso, porque essas pessoas não tinham o mesmo propósito que eu, essas pessoas não iriam caminhar na mesma visão que eu. No entanto que Deus me trouxe até aqui, eu tenho certeza disso, porque as pessoas que eu queria unir, tudo era no mesmo segmento que o seu, que você trabalha. E aí a Kátia falou, eu tenho uma pessoa que eu conheço. A Kátia falou, tem uma pessoa que eu conheço. E é a Vivian, e ela trabalha assim, ela trabalha com mulheres assim, e ela é desse jeito, e ela é dinâmica, e ela é simples, e ela acolhe todo mundo, e ela é humilde, ela é assim, e a Kátia falando. E eu sou um furacão, né? Eu sou conhecida assim, que eu sou um furacão, não presto muita atenção, assim, eu tô ali, eu trabalho com resultado, né? Sim. Eu sou prática, eu trabalho com resultado. E às vezes eu nem dava tanta atenção, assim, ao que ela tava falando, ou olhava de relance. Aí até que a gente foi no seu primeiro jornada, né? Que nós fomos, né? No jornada delas. E aí eu parei, né? Pra viver aquele momento lá, pra conhecer você ali, através do que as outras mulheres contaram de você, através do que você contou de você. E aí eu fui começando a entender que era no meio dessas pessoas que Deus queria que eu estivesse, né? Ou porque eu sou prática, né? Às vezes eu não sou de ficar falando tanto isso, ou de ficar mandando tanta mensagem, mas às vezes é um stories que eu vejo, que você posta, que outras mulheres postam, que estão ali na conexão e que fazem sentido com certeza. Com que eu planejo pra minha vida, porque antes do CNPJ tem um CPF, né? E é perfeita essa sua fala, perfeita. Então, assim, não tem como o meu CNPJ dar muito bom se o meu CPF tá péssimo, né? Verdade. Então... E que lindo esse depoimento, lindo. Obrigada, viu, bonita? Obrigada. Mais uma coisa, eu quero falar de duas coisas. Primeiro é da construção de uma pessoa. Então, quando a gente... E aí, empreendedora, ontem eu fiz uma fala com uma turma que veio aqui, que eu disse assim, tudo que a gente constrói, estando em qualquer lugar, falando como empreendedora, você tá num lugar, você tem conhecimento, você vai tendo conhecimento, você pode treinar habilidades, você pode reorganizar, guardar recursos, trabalhando no lugar, e você vai fazer conexão com as pessoas. Eu falei só desses pontos. Onde eu for, eu levo. Se eu for para um outro lugar, eu posso pegar aquele conhecimento que eu tinha, colocar aqui, a habilidade que eu tinha, colocar aqui, o dinheiro que eu guardei, ou se eu não guardei dinheiro, mas eu relacionei melhor com o banco e gerei ali um crédito para poder investir numa outra coisa, e as pessoas. Então eu vou para outro lugar, né? E quando a gente fala de pessoas, aí entra nesse ponto. Lá atrás, com eventos, não importa quem fosse. Se era uma cortesia, se era um parceiro, se era uma pessoa que estava pagando caríssimo num camarote ou numa entrada, o tratamento sempre foi o mesmo. Podia ser um artista, Israel Rodolfo, uma dupla que estava começando na Domingueira. O tratamento era o mesmo. Não tinha diferença de tratamento. O que tinha de diferença era das coisas que tinham que ser feitas. Mas tratar pessoas, nunca teve. Então, eu acho que isso a gente traz. Aí, quando a gente vai fazer uma outra coisa, a gente recebe essas coisas lindas, falando assim, né? É verdade. Fala com ela é dinâmica, ela é legal. Por quê? Porque existiu uma relação que foi construída. E isso daí a gente não perde. Por isso que eu falo, eu tô trabalhando num lugar, minha chefe é insuportável. Às vezes a pessoa tá trabalhando, né? Mas eu tenho um sonho de abrir minha confeitaria. Mas nesse momento eu preciso trabalhar aqui. Então, nesse momento que você tá trabalhando aí, mulher, trata bem as pessoas. Atende bem cada cliente. Até esse chefe difícil, esse gestor difícil, trata ele bem. Porque na manhã ou depois ele pode te ajudar. E aí a pessoa não entende, mas é um ciclo. Você vai ficar ali 1 ano, 2 anos, 5 anos, mas ali você está construindo a base de conhecimento,
de habilidade, de recursos e de pessoas para você realizar o seu sonho lá na frente. Né, que é uma coisa bem importante. E esse ponto que você trouxe que eu acho lindo, né? Tem um CNPJ, tem um CPF. Aí agora eu gosto de uma frase assim. Treinamento, habilidade você desenvolve nas pessoas, caráter não. Procura contratar uma pessoa de bom caráter que não sabe fazer. Você vai ensinar ela a fazer tudo. Ensinar ela a falar, ensinar ela a se posicionar, né? Aí agora faz o contrário. Uma pessoa que tem todas as habilidades, os conhecimentos e constrói com ela um caráter de uma pessoa que seja mais humilde, que trate melhor as pessoas. Né? Não é que não seja possível, mas é muito complicado. Você vai demandar uma energia porque ela tem que querer mudar. E ela sempre vai cair naquele erro, né? Porque é um querer. E aí, isso daí é uma mudança que vem de dentro para fora. Caráter é uma construção da própria pessoa. Agora, a habilidade você consegue desenvolver na pessoa. Um treinamento, é um curso que você paga pra pessoa, né? Eu vou pagar uma mentoria pra você, vou pagar um curso online aqui pra você fazer, né? Vou comprar pra mim, a gente faz junto. O que você tá tendo dúvida? Eu vou trazer um profissional da área que pode te ajudar. Então, assim, aí é legal, porque a pessoa tem aquele caráter bacana, dá certo com você, tem os mesmos valores que você, funciona. Agora, tenta ao contrário. É muito difícil. E assim, os grandes players falam muito sobre isso, né? Então, a primeira coisa que você tem que colocar numa construção, quando você trouxe que ninguém é bom sozinho e também ninguém é bom com muita gente, principalmente com pessoas que não têm o mesmo propósito, a primeira coisa que você tem que conectar é com o propósito da pessoa. Sim. Que é bem isso, né? Eu acho essa pessoa admirável, gosto do trabalho dela, vou entender do propósito dela. E aqui no podcast eu conheço quase todos. A pessoa chega aqui e fala assim, mas me conta, por que você escolheu essa profissão? Por que você segue esse caminho? E aí a pessoa vem contando. Às vezes ali eu já senti um propósito vazio. Já aconteceu. Sim. Converso, trato bem, me coloco à disposição, mas não conecto. Não é com todo mundo que a gente se conecta. E tem umas pessoas assim, que chega, e aí você fala, meu Deus, eu quero essa mulher na minha vida. Né? Assim, é muito engraçado, que não tem a ver com tempo, que tem a ver realmente com propósito e com conexão. E eu queria muito também retribuir a fala, porque assim, né, desde a primeira conversa, e aí vocês foram no evento, e depois eu falei, não, vamos marcar lá na Casa Rosa, e aí teve aquele painel, gente. O painel, vocês não estão entendendo que tem aí nas redes sociais. A gente colocou em tanto lugar esse painel que ficou tão lindo. Inclusive tinha balão. Inclusive contrata ela, gente. Balão dura mais de 30 dias, tá? Eu aprovo, eu dou a confiança. Porque, olha, eu tive que furar os balões. Tanto tempo que ficou. Uma decoração lindíssima, mas feito com muito amor, com muito cuidado, o cuidado com o horário. Eu acho tão bonito, assim, vocês. Nós não vamos conseguir fazer isso, nós vamos conseguir fazer aquilo. A clareza. Vocês têm a comunicação extremamente clara, pontual. Ó, nesse momento a gente não consegue fazer isso, a gente vai fazer aquilo. E eu sou assim também. Eu sou extremamente pontual, sou muito clara com as pessoas. Olha, agora eu não consigo te ajudar com isso. Eu posso te ajudar aqui nesse ponto. Depois, numa outra situação, a gente conversa sobre isso. Porque você não frustra a expectativa da pessoa, né? É muito lindo isso. E você tem isso, assim, forte em você. E continue o seu caminho. Como eu recebi, assim, às vezes. Continua que é lindo e dá super certo. Mas aí tem uma outra coisa que eu queria explorar aqui. Eu não sei se você vai poder falar, mas se agora eu vou perguntar, você vai ter que falar. E quem quiser aprender? A gente tem como? Também. Tem como ensinar as pessoas? Tem, claro, e eu acho que isso também é um propósito. É um propósito, porque eu acho que conhecimento a gente não pode reter, né? E, inclusive, sábado, eu apliquei um curso numa floricultura e eu achei tão interessante, porque as pessoas falando lá, né? Ah, mas você vai ensinar tudo isso aqui? Ou você não tem problema de passar isso aqui? Ou por que você não gostaria de fazer isso na sua empresa? Mas eu acho que tem espaço para todo mundo. Cada um brilha de uma forma diferente, né? Então, eu sempre gostei de dar cursos e agora, este ano, eu estou mais firme ainda nos cursos presenciais, online, e um pouquinho da minha metodologia de curso é um pouquinho diferente. Geralmente eu não faço aquele curso que é sala cheia. É um curso personalizado, para no máximo 3 ou 4 pessoas, porque eu realmente gosto, eu valorizo o dinheiro que a pessoa tá me pagando. Uau, o investimento, né? Porque eu já fui em vários cursos e você tá ali com aquela turma cheia, e você só olha, e o nosso trabalho ele é manual.
não adianta eu olhar e depois eu chegar na minha empresa e não conseguir executar, né? Então, assim, o meu curso é dinâmico. É eu fazendo e a pessoa replicando. Eu fazendo e a pessoa replicando. E para que realmente ela consiga, né, ter toda a execução e ter sucesso naquilo que ela investiu. Segundo ponto, não ensino só a técnica, é precificação, é fornecedor, então ali é tudo completo e aberto, né? E eu atendo 2 públicos muito diferentes, quem quer empreender com balão mesmo, e quem quer mudar de vida, assim como, né, foi uma mudança na minha vida, e eu atendo muitas pessoas, que talvez seja até uma curiosidade, que quer fazer só para os filhos, tem família grande. É aquela tia que sempre sobra a festa pra ela, né? Isso. Eu atendo muita gente também assim. E eu acho interessante, porque a pessoa, apesar que é para passar tempo, mas ela quer fazer com excelência. E eu acho isso muito, muito incrível. Muito interessante mesmo. E eu acho bonito essa sua fala, onde você traz, né? Que você tem essa preocupação em realmente saber se a pessoa aprendeu. Né? Se a pessoa, hoje a gente estava conversando e aí eu falei para as meninas, mandei no grupo, falei, gente, vai ter um curso do Trello, né? Mandei, quem quiser fazer, eu vou fazer com foco para ajudar vocês com a gestão de relacionamento com o cliente, para quem não tem nenhuma gestão, né? A gente não tem sistema, não tem condição de pagar, o Trello é uma ferramenta gratuita e excelente. Então, vou ensinar. E uma das meninas, aí quem tiver interessado me chama no privado. Aí uma chamou, outra chamou, e teve uma que não me chamou e ela tinha falado pra mim, Vivian, quando for ter de novo, você me avisa, porque eu acho que eu vou fazer de novo o curso. Falei, tá bom. Resumindo, ela me chamou, aí eu chamei, né? Eu falei, vai ter, se você quiser vir e tal. Ela falou, não, Vivian, mas eu fiz aquela vez, tal. Você vai dar alguma coisa diferente, tal? Eu falei, não, eu tô te chamando porque você me chamou no canto e você falou que você queria, quando for ter de novo, pra você aplicar. Aí ela falou assim... Nossa, não. Aí que ela lembrou, né? Eu falei, porque às vezes você tá... Mas você tá usando a ferramenta? Ela falou, então, eu usei um pouquinho e parei. Eu falei, então, às vezes, se você vier... Por mais que você já tenha aprendido, mas às vezes você não colocou em prática porque você achou difícil. Porque você talvez não viu o resultado que a ferramenta pode trazer pra você. Então, assim, fica aberto o convite. Se fizer sentido, venha. Se não fizer, tá tudo bem também. E significa que o que você aprendeu já foi o suficiente, né? E é muito legal essa preocupação. E realmente, se a pessoa aprendeu, se a pessoa tá usando, né? Sim. É interessante. E sobre isso, eu até tenho um bônus, né? Da pessoa poder ter acesso ali comigo pra perguntas. Ali até 30 dias após o curso. Olha aí. Porque assim, tô aqui fazendo, surgiu essa dúvida, tô aqui fazendo e quero isso. Então aí eu dou 30 dias ali pra pessoa ficar aberta a me perguntar, a pedir alguma informação, alguma coisa pra estar ajudando ela ali nessa caminhada. Que bacana, olha aí, vocês viram, né, gente? Então você pode contratar pra tua festa, você pode aprender pra você fazer bom uso aí nas suas comemorações, na sua casa. Às vezes você é um gestor de evento dentro da sua empresa, você trabalha no RH da empresa e a empresa é festeira, toda hora faz festa, de repente coloca algum colaborador para fazer, né, para poder, né, ter esse custo-benefício e a pessoa também ter de repente até um negócio depois. E para você que quer empreender também, é uma oportunidade. Você de repente já faz uma coisa e quer, hoje, sei lá, eu já faço decoração com algum tipo de produto, mas eu quero agregar, né, é uma oportunidade. Quem tem lojas, a gente fala que um setor de balões dentro da loja que faça parte do segmento, uma loja de embalagem, uma loja de algum tipo de personalização, uma loja de presentes, a gente tá muito na moda, principalmente aí fora do país, de ter um setor do encantamento dentro da loja. O setor que vai fazer o seu cliente ficar mais tempo dentro da loja, e se ele tá mais tempo dentro da loja, ele tá mais tempo gastando na sua loja, né? Sim. Olhando o que você tem, se não gastar ali no dia, gasta num outro momento. Então, o setor de balões é esse setor de encantamento, porque o cliente vai ali para uma loja de embalagem, uma loja de presente, ele vai ali para comprar uma caneca, mas a gente personaliza a caneca. Ele vai ali para comprar uma forminha para colocar o doce, mas a gente faz isso também. Então, quando ele tá esperando para fazer o balão, ele passou por um outro corredor que ele tinha esquecido do copo, que ele tinha esquecido do pratinho, que ele tinha esquecido do... Então, assim, você vai prender e aí ele vai sair com tudo que é material palpável e ele depois vai sair com um arranjo lindo, personalizado, que foi feito especialmente para ele, né?
Então, assim, ele vai sair encantado, né? Uau. E é o que todos os grandes palestrantes hoje têm falado, né? Sim. Sobre o encantamento Exatamente. do cliente, né? Sobre o diferencial. A vivência, né? É a experiência que você propõe, né? Quando a pessoa vem, né? E é uma coisa que a gente não valoriza muitas vezes. Eu tenho estudado muito, né? Falando sobre várias coisas que a gente está desenvolvendo. E aí eu tenho ouvido muito de pessoas que trabalham nessa área falando assim, Vivian, o que você vai mudar o que diferencia o conteúdo que você entrega, outras pessoas entregam, é a vivência que as pessoas têm com você. E isso precisa contar. Você precisa ver que isso é um fator positivo. E eu falo, mas isso é normal. Eu falo, não, isso não é normal, isso é um fator positivo. Pra mim, eu falei, mas eu não sei se é diferente. Tudo bem, você não sabe se é diferente, mas isso é um fator agregador no seu negócio. E você precisa enxergar ele como fator agregador. Aí tá bom, então tá bom, enxerguei, pronto, tô enxergando. E é sobre isso. Isa, queria muito agradecer. Você viu como é que passa rápido? Rapidinho, né? Contei só um pouquinho da história da Isa. Eu acho que a Isa vai voltar aqui mais vezes. Eu tenho uma leve impressão que a gente vai voltar pra contar mais novidades, porque tem muitas novidades acontecendo. E aí a gente precisa contar depois, né? É verdade. Ainda no off, né? Tem muita coisa no off, tem muita coisa legal. E a gente vai mostrar, a gente não vai falar, a gente vai mostrar. Pode ser, vamos combinar? Que o próximo vídeo a gente vai mostrar as novidades? Sim. Pode ser isso? Mesmo, pode. Então tá bom. Então nós vamos trazer Aguardem. parte 2, que vocês vão ver as novidades do que a Isa Balloon, né? E toda a tua equipe, né? Gigante, com muitas e muitas e muitas pessoas maravilhosas, né? Então aí aprontando para trazer coisas boas, novas, criativas e inspiradoras para você que nos acompanha. Gratidão. E Obrigada. fique à vontade para voltar quantas vezes quiser, viu? A Casa Rosa é nossa. É nossa, exatamente. Gente, é isso. E para quem... Vou deixar aqui na legenda o Instagram da empresa aqui, né? Para vocês seguirem. Mas lembra de se inscrever no nosso canal, por favor, que é muito importante pra gente que é produtor de conteúdo. E até uma próxima oportunidade. Gratidão, família, a conexão delas. Gratidão, Nicole, por nos acompanhar sempre. O Hugo Farias, sempre por estar dando suporte, acreditando nessas mulheres maravilhosas das nossas vidas.